Fala galerinha, aqui é o André Oliveira, mais conhecido como Firon. Me siga lá nas redes sociais Agentes Cristãos no Instagram e não deixe de me acompanhar no YouTube nos Agentes Escolares. Vai lá no meu canal, se inscreva e dá um curtir lá e nos ajude a começar a gravar esse negócio. Socorro! Nas aulas passadas aí nós falamos sobre Rosa dos Ventos e na aula de hoje a gente vai falar sobre localização, latitude e longitude. A palavra que eu quero deixar para vocês é sobre a Jerusalém Celestial, a cidade ao qual eu e você, em nome de Jesus, vamos morar. Mas ela tinha, segundo Mateus 23:37, tem ainda uma localização física, portanto, uma latitude e uma longitude. Ela se localiza aí no hemisfério norte, na região do Oriente Médio, né? Mas há uma promessa de uma nova Jerusalém que não tem localização terrestre, não tem localização física, e nós cremos nisso de todo o coração, que um dia nós iremos para lá. Galerinha, falando de latitude e longitude, o que seriam essas linhas imaginárias? Veja bem o que eu disse, imaginária, portanto elas não existem. Não fique chocado aí do outro lado, mas elas não existem. Se você encontrar com alguma delas aí pela rua, procure ajuda médica, porque elas são linhas criadas aí para que você possa localizar qualquer ponto na Terra, seja na Terra, Terra mesmo, seja no mar, seja no ar. Hoje nós não temos tanto acesso a isso, porque os equipamentos que nós usamos já realizam esses cálculos. Portanto, os equipamentos são mais precisos, entre eles aí o GPS. A latitude, ela seria uma linha deitada, ou seja, na horizontal, que vai de oeste a leste. E aí você tem as principais linhas aí criadas, do Polo Norte, dessa região do Ártico, né, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, aproximadamente aí a 23 graus norte, o Equador, que é a principal, 0 grau, de onde começa a contagem e divide a Terra em duas partes, em norte e sul. Aqui o Trópico de Capricórnio, onde passa próximo à cidade de São Paulo, 23 graus, sul. E o Polar Antártico. Essas são as 4 principais linhas imaginárias. Vai de 0 grau a 90 graus. E por que graus? O graus ele vai fazer a medição de um círculo ou de uma circunferência. Não sei se você já aprendeu isso, né, galerinha? E aí, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E as linhas de pé, ou seja, as linhas verticais, que vão medir aí de 0 grau, a principal de Greenwich, um observatório que fica em Londres, na Inglaterra, onde a contagem se inicia, dividindo a Terra em 2 hemisférios também, hemisfério oeste e hemisfério, eu não acho que eu inverti, oeste e leste, onde há essa divisão. Perdão, eu inverti mesmo. Leste e oeste, ou melhor, eu não confundo. Oriental e ocidental, onde o Brasil está no hemisfério ocidental. E essa medição vai de 0 a 180 graus, também em linhas imaginárias. As linhas paralelas nós chamamos de latitude, norte ou sul, conforme o Equador divide em 2 hemisférios, e as de pé, longitude, divide em 2 partes, longitude leste e longitude oeste, ou oriente ou ocidente. Você tem um meridiano que ele chama de antimeridiano, ou antípoda, que é o meridiano que fica lá do outro lado, que vai dividir os dias, né, da semana. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, né? A linha internacional de data. E aí a gente tem as medições com os 2 juntos aqui, o Equador e o Greenwich, o bairro aqui de Londres, onde começou essa divisão. Como que é feito em graus? Você considera um ponto aqui central e faz o cálculo subindo para norte ou descendo para o sul, para a gente entender, embora não os termos subir e descer não sejam corretos. Em direção à linha do Equador, que é a linha principal que divide em 2 partes. Ou seja, você pega um ponto central imaginário aqui do globo, faz a medição em relação à linha do Equador, e isso vai formar um ângulo. O maior ângulo que é formado equivale a 90 graus, que é lá no Polo Norte. É a mesma coisa aqui embaixo no Polo Sul Antártico. Quando eu vou medir a longitude, que são as linhas de pé, Greenwich é a principal, eu vou imaginar também um ponto aqui imaginário no centro da Terra, vou projetá-lo em direção aqui à linha do Equador aproximadamente,
e a medição até o extremo aqui, né, fazendo todo esse ângulo, né, esse ângulo todo aqui, que eu vou mensurar em leste e oeste. Então, imagina essa linha aqui mais ou menos, e esse ângulo aqui em torno. Lembrando que a metade do giro da Terra, a metade de uma circunferência é 180 graus. Então, eu posso ir 180 graus para cá, para leste, e 180 graus para oeste. É sempre esse ângulo aqui, portanto, em graus, que eu farei a medição. A partir de um ponto imaginário no centro, eu faço essa medição aqui dessa linha imaginária que vai de norte a sul. Belezinha, galera? Depois vocês leem o texto melhor em casa aí, dá um pause no vídeo e vocês podem ler com mais calma. E aí, essas duas linhas juntas, elas têm um papel de localização que os próprios equipamentos já realizam para nós, entre eles o GPS. Por exemplo, esse ponto A. Vamos imaginar, a função do Equador é medir a Terra em norte e sul. A função do meridiano de Greenwich é dividir a Terra em leste e oeste. Vamos localizar o ponto A? O ponto A, ele está no norte ou no sul? Olha o Equador aqui, ó. Está no sul, onde aproximadamente, lembra? As linhas deitadas são a latitude. Então, ele está a menos 20 graus sul. Essa é a latitude dele. Aí depois você vai localizar as linhas de pé. Ele está em qual lado? A linha de pé divide em dois lados, ocidente, oriente, ocidente, ou leste, oeste. A linha A está aproximadamente no hemisfério ocidental. Vamos ver mais ou menos a medição. Menos 60 graus é a longitude ocidental. E aí você pode localizar os outros também. Olha o D aqui, que interessante. Ele está no Equador, então é 0 grau a latitude dele. E 0 grau Greenwich, a longitude também. Ele está bem no centro das linhas imaginárias. Mas e o B? Vamos pensar o B. O B tem 0 grau de Greenwich, mas ele tem aproximadamente aqui, vamos ler na linha deitada, ele está aproximadamente menos 38 graus, quase menos 40, né? E aí, qual lado ele está? Ele está bem no centro, é menos 40 de latitude. Latitude o quê? Norte ou sul? Sul. É assim que eu vou localizar. Então, a latitude dele é aproximadamente 38 graus sul e 0 grau de longitude. Vamos ver o E? O E está em qual lado do hemisfério, segundo a latitude, a linha deitada do Equador? Norte. Então, ele está E aproximadamente 40 graus norte. E a longitude? Ele está em leste ou oeste? Oriente ou ocidente? Oriente. Lembrando que esse lado também pode ser oriente, nascente ou leste. Então, ele está aproximadamente aqui na linha de pé, 150 graus leste. Essa é a longitude dele. Belezinha as coordenadas? Então, as duas medições juntas servem para a gente localizar qualquer ponto terrestre. Uma das funções interessantes da latitude, ela vai mostrar para mim a temperatura. Esse aqui é o chamado mapa ou globo de zonas de temperatura. A região mais quente, o Equador, é conhecido como zona tropical, onde mais recebe raio solar, portanto, as cidades mais quentes estarão aqui, exceto se outros fenômenos geográficos estiverem alterando essa condição climática. Aqui você tem a temperada norte, a temperada sul, que não é tão quente, mas também não é tão frio assim. E as zonas polares. Então, a latitude vai servir para mim para determinar a temperatura. A partir dela, eu posso entender se essa região, onde ela, conforme a latitude, é quente ou fria. Claro, se não houver outros fenômenos que alterem o clima. E o fuso horário, ele já tem uma função em relação à longitude. Por isso, Greenwich foi escolhido, a cidadezinha do Observatório do Relógio, lá em Londres. Aqui, a partir de 0 grau, eu vou fazer a contagem das horas. Imagine o caos como era, cada cidade tem o seu próprio horário. Então, se você for em direção a leste, a hora tende a aumentar cada fuso. Um fuso desse equivale a 15 graus de giro, ou 1 hora. Se você somar a Terra para dar uma volta, ela leva 360 graus, dividindo por 24 horas, que é o tempo de um dia, dá 15 graus cada fuso, ou seja, 1 hora. Se eu for para esse lado, a hora aumenta. Se eu for para o lado oeste, sentido Brasil, a hora diminui. Por quê? Porque o sentido de movimentação da Terra é de oeste para leste. Ou seja,
Essa região conhecida como Oriente ou Nascente é a primeira a ver o Sol nascer. Portanto, eles estão adiantados em dias e horas. Por isso, a linha oposta a Greenwich, o antimeridiano, o antípoda, é a LIDE, a linha internacional de data. Se você cruzar essa linha que fica aqui no extremo de Greenwich, você vai ter de um lado segunda-feira e do outro domingo, porque um lado vai estar mais adiantado que o outro. Portanto, se eu for à direita, a hora aumenta, se eu for para a esquerda, a hora diminui. É essa função aí de Greenwich, o fuso horário, né, de longitude. Então, hoje aí nós estudamos a latitude e a longitude, os paralelos, as linhas deitadas, os meridianos, as linhas de pé verticais. Vimos também as zonas de iluminação da Terra influenciada pela latitude, os fusos horários, influenciado pela longitude. Lembrando e acrescentando, aliás, o Brasil tem 4 fusos horários e nós seguimos o fuso horário de Brasília, que é o fuso horário nacional. E aí tem uma brincadeira aí sobre uma galinha perguntando, ou um galo, né, na verdade, eu acho, depende do desenho, sobre o horário de verão, quando ele começa. O horário de verão é quando você atrasa ou adianta as horas, visando aí economizar energia, mas isso não existe mais no Brasil. Portanto, agora nós seguimos o fuso horário GMT que tem aí no teu celular, Greenwich Meridian Leeds, onde você pode aí ter o horário correto conforme Greenwich. Com o horário de verão isso não acontecia, porque dependendo do local ele pode estar adiantado 2 até 3 horas a mais do que aquele fuso horário que você conhecia. Belezinha, galerinha? Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, Agentes Cristãos no Instagram, e dá um curtir lá nos Agentes Escolares. Espero você. Tchau, 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 tchau.